Ok, agora está perfeito. Muito bem. Então, o seu controle. Tá. Eu gostaria de agradecer as palavras do secretário e também agradecer à secretaria e ao BUT pela oportunidade de fazer esse lançamento no Dia do Meio Ambiente. Para mim é uma grande honra estar aqui fazendo essa apresentação. E gostaria também de dizer que esse livro, O Passado Magnífico da Ilustração e da Pesquisa Científica no Serviço Florestal do Estado de São Paulo, de 42 a 1960, é fruto de aproximadamente 10 anos de trabalho. E teve uma colaboração especial do meu amigo e pesquisador Osni Tadeu de Aguiar, colega de longa jornada, a revisão geral da Marta Santos, do Museu Florestal, e o projeto gráfico e a diagramação pela Leni Meire, que é do Serviço de Comunicações Técnico-Científicas, e o estagiário, por sinal, extremamente competente, João Vinícius, que foi ele, inclusive, o responsável pela produção dessa capa. Leni, não estou conseguindo mudar. Ela não está mudando, ela está ficando com a mesma tela. Elaine, assume o controle, por favor. Ok. Mudou. Pois bem, vou falar de alguns antecedentes na confecção desse livro. O Serviço Florestal, todos sabem, ou pelo menos a maioria, é de 1911. Ele foi a segunda derivação do Horto Botânico, lá de 1896. O Serviço Florestal ele durou 59 anos, 9 mais que o atual IF. O Instituto Florestal, que foi reorganizado em 1970, ele só alcançará a idade do serviço florestal em 2029. A retrospectiva apresentada no livro só foi possível graças a pesquisas em várias fontes, todas oriundas do então Serviço Florestal, especialmente o acervo de Dom Bento José Picchio, que foi resgatado por mim do Mosteiro de São Bento, em São Paulo. Nesse acervo havia cópias de relatórios, correspondências, fotos, negativos, ilustrações e outros materiais. Boa parte desse material está aqui ilustrado no livro. O acervo deixado por Maria Elizabeth Weiss no Instituto Florestal após a sua aposentadoria. Publicações formais em periódicos, relatórios técnicos científicos internos, palestras e imagens dos acervos da biblioteca do IF e o acervo fotográfico e documental do Serviço de Comunicações Técnico-Científicas. Seguinte. Os personagens dessa história são 3. 2 ilustradoras e um biologista padre beneditino. Vou falar primeiramente da mais jovem delas, que é a Betty Hetzfleisch. Ela entrou para o Serviço Florestal em 1942 e se demitiu em 1946. Ela era brasileira,
desenhista, e entrou para a escola em 1942 com apenas 15 anos. E ela entrou para a escola de xilogravura do Adolf Köhler, que funcionou de 1940 a 1950 no Serviço Florestal. Dom Bento José Pickel, ele entrou para o serviço em 1942 e se aposentou em 1960. Ele era alemão naturalizado brasileiro, padre beneditino, biologista, foi o cargo que ele se aposentou, e foi o segundo encarregado do Museu Florestal naquele período. E a Maria Elizabeth Weiss entrou para a escola de xilogravura em 1944, após uma visita que fez ao Serviço Florestal. Ficou em treinamento até 1946, foi aposentada em 1977. Ela era também brasileira, filha de alemães, também aluna da escola, portanto, e foi contratada logo em 1946 como desenhista do Serviço Florestal, até a sua aposentadoria, que se deu no atual Instituto Florestal. Seguinte. O conteúdo do livro. Em rápidas palavras, um livro dessa dimensão, podemos dizer o seguinte: ele é um livro retrospectivo, ele reúne dados biográficos, ele reúne 6 reproduções integrais de textos sobre resultados de pesquisa do período, palestras, textos institucionais, principalmente textos produzidos na época do quarto centenário, que são quase desconhecidos, manuscritos originais e inéditos, seleção de 127 ilustrações botânicas a bico de pena, a nanquim e aquarelas, a maioria inédita. E fotografias da época e atuais complementam esse rico acervo de imagens, a maioria igualmente inédita ou muito pouco conhecida. Seguinte. O início de toda essa história foi graças à Escola de Xilografia de Adolf Köhler, que começou em 1940 e se encerrou em 1950, infelizmente. E isso graças à visão abrangente do administrador José Camargo Cabral, que dirigiu a instituição de 1932 a 1945. Ele foi o 7º diretor-geral do Serviço Florestal e o 9º na dinastia Lefebvre. Ele teve a iniciativa pessoal de criar a escola e contratar o Köhler, reconhecido mestre da ilustração e da xilografia. Porque o José Cabral, ele via nessa atividade cultural bem mais que uma ação social, mas uma forma de aprendizado para revelar futuros talentos para a pesquisa e produção científica do próprio Serviço Florestal. A Betty Hetzfleisch entrou para a escola em 1942. Ela tinha apenas 15 anos, mas na esperança de se fixar e ser contratada, o que não foi concretizado, ela se demitiu em 1946, com apenas 19 anos. Então, de 15 a 19 anos, ela produziu tudo o que está aí no livro. Ela já tinha competência para a ilustração científica, a ilustração botânica. E o Adolf Köhler só deu uma lapidada nessa já competente ilustradora. Se ela estiver viva, porque nós não tivemos mais contato, não pudemos mais fazer nenhum contato com ela nem com a família, ela estará com 93 anos.
Ela deixou um legado importante, então, na história da ilustração botânica no serviço florestal. A Maria Elizabeth Weiss, ela iniciou o curso em 44, após uma visita a Kohler, como eu já citei, e ficou cursando até 46. Ela também demonstrava refinado talento para o desenho botânico e artístico. E essas qualidades foram suficientes para que ela fosse contratada pelo Serviço Florestal. Seguinte. Com a ajuda do senhor Luiz Fernandes, o saudoso Luiz Fernandes, ex-funcionário já falecido do Serviço Florestal e do Instituto Florestal, o maior conhecedor da história do Instituto Florestal, nós ficamos sabendo quem é a Betty Hatzfleisch. Essa mocinha que, provavelmente loira, de blusa branca, que está indicado pela seta. Todo mundo está vendo, né? E o seu Luiz Fernandes, aproveitando essa imagem, ela provavelmente essa imagem representa o dia da inauguração do prédio central, do prédio número 1, que foi construído na administração de José Camargo Cabral. Então, o seu Luiz Fernandes é esse senhor mais alto aqui, próximo ao portal lateral do prédio central. E aproveitando também a mesma foto, nós vamos falar aqui de pessoas que tiveram participações importantes no serviço florestal. Aqui está Mansueto Stanilau Kosinski, pouca gente conhece ele por foto, o próprio Dom Bento Pickel, um futuro diretor, o João Gonçalves Carneiro, o próprio José Camargo Cabral e um futuro diretor também, o Araújo Jordão. Seguinte. Numa outra imagem, também nos indicada pelo seu Luiz Fernandes, e que eram imagens que poucos conheciam no Florestal, que vieram junto com o acervo de Dom Bento Pickel, é a Betty Hatzfleisch participando em 10 de 2 de 1946 do plantio de uma muda de peroba. Essa muda de peroba aqui, em frente ao edifício sede da então Seção de Introdução de Essências, que foi extinta posteriormente. Esse ato de plantio, com essas pessoas testemunhando esse ato, foi em comemoração aos 50 anos da criação do Horto Botânico em 1896. E a dona Betty Hatzfleisch está aqui em pé de jaleco branco. Ela participou desse evento quase que praticamente quando estava saindo do Florestal. Nesse evento, posteriormente, se construiu uma placa comemorativa em bronze, com dizeres em latim, que comemorava o evento. Seguinte. Hoje nós vemos uma foto atual, 74 anos depois, agora em 2020. Vocês estão vendo aquela muda de peroba como ela está hoje. Virou uma bela árvore e é um testemunho mudo daquele evento, daquela data. E na placa que está aqui, muito pouco visível, naquela placa
eu solicitei a tradução para um membro do Mosteiro de São Bento e ele me fez a tradução, eu vou ler para vocês. Esta árvore, a Aspidosperma peroba, nobre planta procedente das florestas desse mesmo horto, aos pósteros testemunhará esse feliz evento, o jubileu de 50 anos do decreto de fundação do Horto Botânico na Serra da Cantareira. Eu agradeço, inclusive, a tradução do senhor Aurélio Lima Correia. Esse é o nome civil dele. Seguinte. Depois de ter visto a Betty Hetzfleisch, vamos conhecer a Maria Elizabeth Weiss. Uma moça muito bonita. Na foto, ela ainda muito jovem, estava com cerca de 30 anos. Essa foto é lá no serviço, na sessão de introdução de essências. Ela se aposentou como desenhista do atual Instituto Florestal em 1977, com 61 anos. E ela faleceu em 27 de janeiro de 1996, um pouco mais de 78 anos. Seguinte. Em 1951, Mansueto Kosinski faleceu repentinamente. Ele era o chefe do Museu Florestal. Chamaram Adão Bento Pickel para que ele assumisse o museu. E ele fez isso com muita competência e maestria. Criou no museu um setor de pesquisa que a maioria do que está no livro foi desenvolvido aí dentro do Museu Florestal. E aqui ao lado do Dom Bento Pickel, a dona Betty, como era carinhosamente conhecida, já um pouco mais de idade. Essa foto é da passagem do ano de 1959 para 60. Nessa foto, a dona Betty estava com 43 anos e o Dom Bento com 60, quase 70 anos. E logo ele se aposentou. Seguinte. Uma outra imagem de Dom Bento Pickel, o segundo chefe do Museu Florestal. Ele assumiu, como eu já disse, em 1951, devido à morte repentina de Mansueto. Ele estava com 52 anos, quando foi contratado, em 1942. Quando ele assumiu a chefia do museu, em 51, ele estava com 61. Se aposentou em 1960, com 70 anos. Seguinte. O ponto forte desse livro são as ilustrações dessas ilustradoras. Elas vão ser mostradas aqui apenas uma pequena amostra, e essas iniciais é da artista e desenhista revelação, como nós chamávamos, a Betty Hetzfleisch. São duas ilustrações de plantas nativas e que foram feitas pelo sistema em aquarela. Vocês podem notar os grandes detalhes dessas ilustrações, mostrando a alta sensibilidade ao desenho botânico dessas ilustradoras. Seguinte. Mais duas ilustrações da Betty Hetzfleisch. Uma
a nanquim, a bico de pena, da Cunningamia lanceolata, e uma outra também em aquarela do conhecido Xixá. Vocês notem aqui, nessa ilustração a bico de pena, a quantidade de detalhes que tem essa ilustração. Tal é a qualidade, a sensibilidade da desenhista. Seguinte. Duas novas ilustrações de plantas nativas e uma planta exótica, o marmelinho japonês. É uma planta rosácea, com muito espinho e muito cultivada nos jardins próximos ao Horto Florestal, nas residências próximo ao Horto Florestal. Seguinte. Vamos mostrar agora algumas ilustrações elaboradas pela Maria Elizabeth Weiss. Ela era a ilustradora preferida de Dom Bento. O Dom Bento publicou no Anuário Brasileiro de Economia Florestal 4 trabalhos em anos diferentes: 1950, 51, 53 e 55. Todos eles com o mesmo padrão e com o mesmo título: As principais árvores que dão madeira. Aqui eu mostro um exemplo de como era uma descrição de cada uma dessas 59 espécies. Era uma descrição detalhada, contendo os nomes populares, a nomenclatura científica e as descrições botânicas com os aspectos vegetativos e reprodutivos em detalhes. E, por fim, um texto final, método prático para reconhecer esta árvore, que ele achava que era bastante importante para os leigos reconhecerem as árvores quando estivessem diante de uma identificação. E, ao lado, a ilustração padrão para todas essas espécies. Era uma árvore estilizada e preenchendo o restante do espaço com muitos detalhes da parte vegetativa e reprodutiva de cada uma dessas espécies. Seguinte. Duas novas ilustrações desse mesmo trabalho, principais árvores que dão madeira, a peroba e o angico vermelho. Duas espécies muito conhecidas e que são nativas das nossas matas remanescentes. Seguinte. A próxima, por favor. Muito bem. Nem sempre a dona Betty produziu ilustrações para as pesquisas de Dom Bento. Ela produziu muitas ilustrações avulsas, que não fizeram parte de nenhuma publicação formal, ou pelo menos até agora. Esses IPs, eles foram coletados na Avenida Paulista em 15 de nove de 1953. E foi trazido pelo Dom Bento Pickel para a dona Betty, e ela fez esses desenhos, essas ilustrações. Uma bico de pena e outra em aquarela. Essas duas ilustrações foram consideradas pelos especialistas em IPs
que no caso aqui é o ipê amarelo, Androanthus chrysotrichus, como a melhor ilustração ou a melhor e mais perfeita ilustração dessa espécie, que inclusive recebeu elogios de pesquisadores estrangeiros que souberam dessa ilustração, provavelmente enviada por Dom Bento para especialistas no exterior. Seguinte. Aqui uma outra aquarela de Dom Bento, mostrando uma parte do fruto do xixá, com as suas grandes sementes negras. E, ao lado, um desenho a bico de pena, um pouco ampliado e com detalhes da flor dessa Luerreia grandiflora. Ok? Mais uma ilustração emblemática, mostrando a Araucária angustifolia, o pinheiro brasileiro, e evidenciando o estróbilo feminino com os seus pinhões, o estróbilo feminino já desenvolvido. Cada ponto desse é um pinhão e o estróbilo masculino. E as suas folhas duras e escamiformes. Seguinte. Duas outras imagens bastante características da nossa unha de vaca, a Bauhinia porficata, uma planta muito procurada pelas pessoas que têm diabetes, que usam suas folhas, mas muitas baunilhas são parecidas e essa imagem tira qualquer dúvida da identificação. É uma planta com espinho, coisa que as outras espécies não têm. E também, muito característico, as suas pétalas lineares. Ao lado, uma aquarela do conhecido hibisco, o hibisco rosa sinensis, muito cultivado como ornamental de cercas, jardins, e também é chamado de graxa do estudante, porque os estudantes, na dureza normal deles, eles pegam essas pétalas e usam para engraxar o sapato. Seguinte. Mais duas ilustrações bastante emblemáticas. No caso, é a quaresmeira, a nossa Tibuchina mutabilis, muito comum nas matas do litoral, e a planta magnólia amarela, usado em parques e jardins, uma planta exótica, também muito ornamental. O desenho também mostra ela em fruto e já com os frutículos se abrindo e liberando as sementes avermelhadas. Seguinte. O Dom Bento Pickel, ele não produziu só no Anuário Brasileiro de Economia Florestal. Ele também fez artigos científicos, principalmente quando publicava novas espécies, no Arquivos de Botânica do Estado de São Paulo. Aqui, no caso, é uma nova espécie de cabreúva, o Mirocarpus leprosus, que ele publicou nessa revista. E também, na mesma revista, ele
fez um artigo sobre o gênero Euplassa no estado de São Paulo. No caso, a Euplassa cantareira, que é o desenho que se vê, que é o nosso carvalho paulista. Essa espécie é comum na Serra da Cantareira. Seguinte. Desculpe, mas eu tive que tirar algumas coisas que estavam aqui na frente. Então, nós estamos já na conclusão da minha apresentação e a ilustração botânica, ela é um registro gráfico adotado pela maioria dos pesquisadores. Esses pesquisadores, eles não dominam essa arte. Então, eles recorrem a esses profissionais. É a perfeita união da ciência com a arte. A ilustração científica, ela é parte inequívoca e essencial da publicação. Ela é indispensável para a divulgação da ciência e a preservação da história da natureza. Ela propicia uma apresentação mais profissional e dá vida aos textos técnicos científicos. Ela desnuda a descrição sobre o olhar de um leigo e permite que se perceba detalhes pouco notados. Ela clarifica conceitos, fornece orientação visual aos textos técnicos científicos. Ela elucida o que a fotografia não revela. É lógico que tudo isso está na dependência do talento, da sensibilidade, do senso de observação do ilustrador. Características que, temos certeza, foram lapidadas por Adolf Köhler na Escola de Xilografia, cursadas por Maria Elizabeth Weiss e Betty Hatzfleisch. Seguinte. Em conclusão a tudo que eu apresentei, uma pequena parte do conteúdo do livro, então, nas 288 páginas do livro, eu espero ter resgatado e reparado uma injustiça, tal a importância dessas duas ilustradoras, para que sejam incluídas e mantidas vivas na memória da história, da ciência e do desenho botânico. É um acerto de contas com a história a favor dos personagens, e a segunda e a terceira derivações do Horto Botânico, o Serviço Florestal e o atual Instituto Florestal. O livro reúne, pois, um pouco da história oculta da cidade de São Paulo e do Estado. Seguinte, concluindo totalmente, eu mostro esta vista lateral do museu a partir do lago principal, com profusão de ninféias em pleno florescimento, como se saudando o museu. É uma imagem de um passado memorável que nos enche de orgulho no presente, mas com olhos voltados ao futuro. Obrigado. Muito obrigado, João Batista Baitello, pela sua brilhante apresentação. E eu gostaria, antes da gente abrir essa roda de conversa, agradecer muito, né, ao secretário Marcos Penido, que precisou sair, mas, sobretudo, também ao nosso subsecretário Eduardo Trani, que ele deve estar aqui nos vendo, ouvindo,
e até eu gostaria que ele falasse alguma coisa também para poder prestigiar esse evento. Enfim, Trani, você está nos ouvindo e está presente nessa nossa conferência, por gentileza? Estou sim. Muito obrigado, meu amigo, queridíssimo amigo. Muito obrigado. Me permita, o Penido teve que sair, nós estamos fazendo hoje, me permita aqui, Baitello, primeiramente, Luiz Mauro, perdão, aos colegas todos, a você, meu caro amigo Bucci, Luiz Mauro, a Luciana, a todos os diretores dos institutos de pesquisa que estão aqui acompanhando, o pessoal da Fundação Florestal e os demais, queria dizer que é com muito orgulho, mas muito mesmo, Baitello, que nós temos a oportunidade aqui nesse encontro, que eu estou vendo tantas pessoas reunidas para te ouvir, fazer a apresentação brilhante de um trabalho dessa densidade. Eu me lembro, quando o Bucci me procurou, dizendo, Trani, nós temos que conseguir recursos, vamos fazer o trabalho de longo prazo da pesquisa, justamente dos nossos funcionários, sobretudo daqueles que se dedicam à história do Instituto Florestal, do Serviço Florestal Brasileiro, chegando aí ao Horto Botânico e a tudo que você nos presenteou. Primeiro, parabenizá-lo, porque trabalhos desta ordem são da maior relevância para o acervo da cultura e da história da ação pública e da importância que teve e que continua tendo o Instituto Florestal e os seus antecessores. Esta história que está registrada no tempo, nas edificações e nos trabalhos, como você disse, Baitello, permanece no afinco que cada um dos funcionários de todos os nossos institutos de pesquisa continuam legando para o presente e, sobretudo, para as futuras gerações que vão nos suceder e fazer disso esse fio da história que, ao limite, é o reconhecimento dessa grande biodiversidade que o setor público teve como encargo proteger e fazer gestão zelosa do patrimônio. Hoje, no Dia Mundial de Meio Ambiente, nós temos feito, todos nós, né, à frente aqui dos órgãos, um rodízio em várias lives. E eu tinha dito ao Bucci que a que eu mais queria ver era hoje, justamente para ver esse livro, que, aliás, já recebi um exemplar e fiquei encantado. Eu, como muitos colegas aqui me conhecem, eu não vou citar todos, Ana Xavier, que está aqui nos vendo, os colegas também da Fundação, Rodrigo Vitor, Kátia Preciotto, o Márcio Rossi, que fez um trabalho incrível, o Alex Zamorano, meus amigos aqui, vi que está o Júlio Velarde, enfim, além de todos os diretores de instituto. Eu queria dizer a todos que, para mim, é um orgulho, depois de tantos anos como vocês, trabalhando no serviço público, eu entrei em 76, portanto, já vamos fazer aí 44 anos trabalhando no serviço público, ver um trabalho que retrata a riqueza da arte com a ciência. E eu, como de formação, sou arquiteto e urbanista, e, portanto, também, quando jovem, fui um desenhador, trabalhei com artes gráficas, verificar a riqueza do que esses gravuristas fizeram em prol da memória científica da nossa flora é algo absolutamente importante. Baitello, você, o Osni, a Marta Santos e quem produziu, Leni, João Vinícius, estão de parabéns, porque um documento como esse, eu acho que vale absolutamente mais do que muitos dos trabalhos que a gente se dedica no dia a dia, porque ele vai ficar e vai permanecer como um legado dessa história, de uma história brilhante e que me fez aqui sentimentalmente, né? Nós estamos todos muito isolados, cada um aqui nas suas casas, tentando, todos que estão aqui ouvindo, mais de 100 pessoas, 80 pessoas aqui participando desse evento, e nós estamos refletindo sobre o impacto dessa pandemia, do que ela significou no abalo que foi justamente que o homem fez sobre a natureza. E justamente quando a gente vai aos primórdios daqueles que guardavam a floresta, que preservavam a floresta no Brasil e no mundo, né? Até pela própria tradição europeia que nós legamos, e eu também tive isso na história da minha vida. Meu bisavô
quando chegou em 1860. Era um arquiteto que veio trabalhar com Ramos de Azevedo e que desenhou os edifícios dessa metrópole. E quando eu vejo os livros que retratam os trabalhos da história, né, e nós estamos fazendo isso na Serra do Mar, com aqueles edifícios do Victor Hugo de 1922, que nós pretendemos agora fazer o seu restauro, né? Isso também me lembra, do ponto de vista da minha vida emocional, que eu venho de uma família de um grande artesão europeu que registrou o início da história da arquitetura de São Paulo e que foi um dos fundadores do Teatro Municipal, do Mercadão, enfim, dessas grandes obras que deixaram legado. De modo que você trazer essa história do final do século XIX para o século XX, da importância do serviço florestal brasileiro, nos deixa a todos muito sensibilizados. E eu queria, Baitello, você sabe que eu tenho uma grande consideração com você como um grande profissional e a todos aqueles do Instituto Florestal, deixar um grande abraço e permitir que esse evento, que enaltece a todos e que deve te dar muito orgulho como um produto feito pelas suas mãos e pela sua pesquisa, mas, como você disse, deixa um recado para nós e para as futuras gerações que vão nos suceder. Muito obrigado por ter feito esse trabalho. E, Bucci, parabéns por ter trazido esse projeto à minha mão ainda o ano passado, no começo do ano passado, quando nós decidimos, obviamente, colocar os recursos para poder fazer essa publicação que tanto engrandece o sistema ambiental paulista como um todo, em especial os trabalhos do Instituto Florestal. Muitos parabéns e obrigado, e desejo a todos um excelente Dia do Meio Ambiente, com várias iniciativas, né? Nós agora vamos partir para outras 4 horas e eu fico aqui mais um pouco com vocês para ouvir os debates. Muito obrigado, Baitello, parabéns. Muito obrigado.